Essa noite nós vamos meditar, meus amados irmãos, lá no livro dos Salmos e vamos pensar a respeito de crises. O que fazer em meio às crises? Salmo de número 11. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo neste salmo, Salmo de número 11. O que fazer em meio às crises que nos cercam? Salmos de número 11. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e de enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar a Deus pedindo iluminação para que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Redentor meu, Salvador meu. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos fortaleça em meio às adversidades da nossa vida. É em nome de Jesus, Papai, que nós imploramos a Ti. Amém. Meus amados irmãos, Charles Spurgeon chamou este salmo de número 11, de a canção dos imperturbáveis. É este o Davi que nós vamos ver agora, um homem imperturbável. Logo após a queda do ser humano, lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva se rebelaram e pecaram contra o Senhor, de lá para cá nós temos enfrentado muitas dificuldades, muitos problemas, e talvez a melhor palavra que vai definir esse tempo que os homens passaram de Gênesis 3 até os dias atuais, é uma palavrinha muito simples e muito pequena. É a palavra crise. Crise tem sido a palavra de ordem desde Gênesis 3 até os nossos dias. Portanto, crise não é algo novo. Dificuldades não é algo novo. Sempre houve e sempre haverá crises na história humana. Por exemplo, crise espiritual, dúvidas que porventura você tenha no seu coração, e às vezes elas vão crescendo mais e mais. Crise ética. O que fazer? Quando fazer? Será que é certo fazer? Crise política. Crise de saúde. Às vezes um mal alcança você, uma doença se desenvolve no seu corpo, você começa a passar então por uma crise de saúde, crise financeira, crise familiar, crise no casamento, crise de segurança. A melhor palavra que define
todos os tempos do ser humano é crise, principalmente se formos estudar a história humana. A palavra crise está em todos os grandes momentos da história humana. Em tempos de crise, a dúvida ela vai crescendo no nosso coração. A perturbação no nosso coração vai aumentando. Sejamos nós crentes ou não, em tempos de crise, a dúvida e as perturbações elas vão sempre aumentando. Portanto, sabedores de que nós sempre passaremos por crise, sabedores de que em tempos de crise nós vamos passar por grandes dificuldades, nós precisamos aprender a lidar com as crises, precisamos saber o que fazer em tempos de crise. E o Salmo de número 11 vai nos instruir nesse aspecto então. O que nós temos no Salmo de número 11 é um salmo de confiança. Davi escreve este salmo e nós temos junto com este salmo outros 7 salmos que também são salmos de confiança. Por exemplo, o Salmo 4, o Salmo 16, o 23, o 27, o Salmo 62, o Salmo 125 e por fim o Salmo 131 e o Salmo 11, que é o que está diante de nós agora. Todos estes são salmos de confiança. E por que é importante saber que estes são salmos de confiança? Porque em momentos de dúvida, em momentos de crise na sua e na minha vida, aqui estão os salmos nos quais nós devemos nos agarrar. Salmos que devemos ler vez após vez. Pois bem, no Salmo de número 11, dos versos 1 até o verso de número 3, nós percebemos ali um Davi e também o povo que está junto com Davi diante de uma poderosa perseguição. Isso fica mais claro no verso de número 2, quando nós vemos o inimigo já em cima de Davi. A perseguição é ferrenha, o inimigo é extremamente violento, a morte para eles é certa, é algo que está próximo, perto de acontecer, né? E olhando então para essa realidade presente, alguns homens olhando para isso, olhando para essa violência, olhando para essa perseguição, então percebem que estão diante de uma crise e aconselham então Davi a fugir. Fogem. A melhor solução é fugir. Nós não conseguimos determinar em que período da vida de Davi isso aconteceu, este salmo foi escrito, mas nós temos 2 possibilidades, e eu acredito que foi em uma delas que Davi escreveu este salmo de número 11, ambas em tempos de perturbação, de perseguição e de grande crise. A primeira possibilidade é em relação àquela perseguição que foi perpetrada por Saul, o primeiro rei de Israel. Saul estava com ciúmes de Davi, porque Davi ele era mais interessante aos olhos do povo do que o próprio Saul. Davi ele era mais corajoso, Davi ele era melhor guerreiro do que Saul, e então o povo louvando Davi, Saul começa a ficar então enciumado, e ele começa então a fazer grandes perseguições contra Davi. São mais de 5 perseguições, mas ele em todas elas é frustrado, ele não consegue alcançar e matar Davi. Em algumas destas ocasiões, Davi precisa da ajuda de amigos para poder fugir. Uma delas é do seu amigo Jonatas e a outra da sua esposa Mical, que era filha do rei Saul. Essa passagem está em 1 Samuel 19 e 20. Essa é a primeira possibilidade que pode ter feito surgir o Salmo de número 11. A segunda possibilidade é naquela perseguição que foi perpetrada pelo filho de Davi, Absalão.
Absalão queria usurpar o trono do pai, ele estava com raiva de Davi, não é? E então ele começa a cooptar pessoas do reino e começa a fazer grandes amizades ali e a desenvolver ali uma trama contra o seu pai. Essa passagem está em 2 Samuel, que vai dos capítulos 15 até o 19. No caso de Absalão, ele quase consegue alcançar e destruir Davi, não fosse a providência divina. Nas duas ocasiões, Davi precisou fugir para salvar a própria vida. Nós conhecemos ambas as passagens. O problema é que no Salmo 11, Davi ele não está disposto a fugir. A sua vida, assim como nas demais ocasiões, está em risco, mas ele não está considerando a possibilidade de fuga. Ele é aconselhado a fugir, mas ele não foge. E aqui tem algo que nós precisamos aprender já de imediato, nessa introdução. Existem momentos na nossa vida que é certo fugir. Existem momentos na nossa vida que fugir, que se distanciar é o mais certo a fazer. Mas existem outros momentos em que permanecer é uma determinação da parte do Senhor. Fugir, então, não é uma opção. Quando o nosso coração começa a enfrentar muitas crises, uma das primeiras coisas que nós desejamos fazer, e isso eu, com frequência, me sobe esse desejo no coração, é fuga, é fugir. Mas aqui está um Davi, passando por crises na sua vida, por dificuldades na sua vida, e ele não considera a fuga como uma opção. Portanto, eu convido você a olhar comigo os fundamentos da confiança do salmista para a nossa vida em tempos de crise. O primeiro fundamento é que Deus é o nosso refúgio nas crises da vida. Assim como nós lemos hoje no salmo inicial, dizendo que nós não devemos confiar nos homens, nos príncipes, assim está Davi neste momento, confiando que Deus é o seu refúgio nas crises da vida. Versos 1 e 2, acompanhe comigo. No Senhor confio, como dizes a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Pois bem, os versos 1 e 2 nos mostra que em tempos de crise, Deus é o nosso refúgio. E eu quero pensar com você em duas perguntas que nós vamos desenvolver nesse primeiro ponto. A primeira pergunta é: o que acontece com o nosso coração em tempos de crise? O que é que acontece com o nosso coração em tempos de crise? A segunda pergunta, que eu vou procurar responder isso bem rapidamente, é: em tempos de crise, o que eu e você devemos fazer? A imagem que Davi começa a trabalhar agora nos versos 1 e 2 é uma imagem de cerco. É como se Davi estivesse dentro de uma trincheira, não é? Um buraco, e o inimigo chegasse agora de cima para baixo, e Davi está entrincheirado, e o inimigo então rodeasse essa trincheira, e estão todos eles com as suas flechas armadas, o arco já está entesado e a morte é certa. Essa imagem que vai sendo passada para nós nos versos 1 e 2, o inimigo está em cima de Davi, está com a flecha armada, Davi está na mira, não tem muito o que se fazer diante desse perigo iminente, diante desta gravidade. Chegam então alguns conselhos para Davi, e o conselho que chega para Davi é: foge como um pássaro amedrontado. Sabe quando os pássaros estão todos lá na praça e de repente você sai correndo e dá um susto neles e eles levantam,
fogem amedrontados, como se algo fosse acontecer. Essa é a imagem que vai sendo trabalhada agora. Foge Davi como se fosse um pássaro amedrontado. A voz da multidão, a voz dos conselheiros aqui do rei é: esconda-se em algum lugar seguro, assim como fazem os pássaros. Esconda-se, Davi. Foge. Este é o conselho que Davi recebe dos seus conselheiros em um tempo de crise. No Oriente, é muito comum que pessoas de posição fossem cercados de conselheiros. Eles recorriam a esses conselheiros em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Eles então recorriam a vários conselheiros que eram perfilados juntos diante da presença do rei. O rei expunha-lhes a questão e eles então teriam o direito de expor os seus conselhos na presença do rei. Isso é muito comum e muito comum também nas escrituras. Os conselhos ajudam a pensar melhor. Esses conselhos podem ser bons ou podem ser conselhos maus. Na Sagrada Escritura, depende se o conselheiro é ímpio, o conselho sempre será mau e terminará em desastre. Mas se o conselheiro é piedoso, é temente ao Senhor, se o conselheiro guarda a lei do Senhor no seu coração, os conselhos então sempre estarão de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos isso muito comum nas Escrituras, por exemplo, no caso de José do Egito, no caso das vacas gordas e das vacas magras, por exemplo, em que ele dá um bom conselho ao imperador do Egito. E nós vemos isso em outras ocasiões dentro da Sagrada Escritura. 1 Crônicas 26, 2 Crônicas 22, Esdras 4, Esdras 7, nós vemos que é comum que os reis tenham vários conselheiros para momentos de crise. Conselhos em tempo de crise ajudam a pensar melhor. Agora, aqui está o que acontece com o nosso coração em tempos de crise. O coração dos conselheiros do rei está tomado pelo medo. Em tempos de crise, é isso que acontece com o nosso coração. O medo cumpre o propósito que ele tem, que é de amedrontar o nosso coração, que é de colocar medo. E está todos os conselheiros do rei, todos estão tremendo de medo e olhando então para a situação que se estabeleceu naquele momento. Qual é o conselho que eles dão? Foge. Por que eles dão esse conselho? Porque estão com medo. O inimigo é forte, o inimigo é violento, o inimigo já está em cima deles, já vai capturá-los. Então, o conselho nesse momento é foge, é fuga, vai, procura um lugar de segurança, assim como fazem os pássaros. Diante dessa verdade que nós acabamos de conhecer aqui, tem duas coisas que nós já somos ensinados. A primeira é que, por mais angustiante que algumas crises na nossa vida possam parecer, fugir nem sempre é uma boa decisão. Geralmente nós vamos passar por crises ferozes, crises violentas em casa, no casamento, no trabalho, em outras áreas nas quais nós estamos envolvidos, e nem sempre fugir é a melhor decisão que nós podemos tomar. Pelo menos no caso de Davi, fugir para ele não é uma opção, não é a melhor opção a ser tomada. Segunda coisa que nós já vemos imediatamente nesse texto é que nem sempre a voz da multidão é a voz da verdade. Nem sempre os vários conselhos iguais que nós recebemos é a verdade. Perceba que todos os conselheiros de Davi estão perfilados diante dele e todos estão dando a princípio o mesmo conselho. Qual é o conselho? Diante desta crise que se estabeleceu, foge.
a voz da multidão nem sempre é a voz da verdade. Uma é a multidão que grita hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Outra é a multidão que grita enfurecida, crucificam, crucificam. Portanto, nem sempre a voz da multidão e os muitos conselhos que vêm da multidão são de fato bons conselhos. São conselhos unicamente para pensarmos a respeito, para raciocinarmos, para pensarmos melhor. Em tempos de crise, então, o que é que eu e você devemos fazer? Primeira coisa, reconhecer que a fuga nem sempre é a melhor opção. Segunda, reconhecer que Deus é o lugar mais seguro que eu e você podemos encontrar. Não há lugar seguro nessa terra. Para Davi, o lugar mais seguro é as mãos de Deus, é a presença de Deus. Meus amados irmãos, eu penso que aqui já cabe diante de nós algumas aplicações bastante pertinentes. A primeira aplicação que eu penso ser importante nesse momento é que quando nós começamos a olhar para a nossa sociedade, olhar para a vida dos crentes, olhar para a igreja, muitas vezes as pessoas que estão enfrentando crises, elas pensam que fugir é a melhor opção. Pessoas, por exemplo, que deixam as suas posições, pessoas que deixam as suas famílias quando encontram alguma crise familiar, pessoas que deixam o seu casamento, abandonam o seu casamento e fogem, pessoas que fogem dos seus empregos, das suas casas, pessoas que fogem das suas igrejas, pessoas que fogem do ambiente onde estão. Quantas pessoas se precipitam em tempos de crise por estarem apavoradas e tomam então decisões desastrosas? Por que é que fugir não é a melhor opção? Por exemplo, pense em alguém que está vivendo uma grande dificuldade no seu casamento. Então ele pensa que é melhor abandonar aquele casamento e buscar um novo casamento. Isso é um erro. Porque assim como este casamento está em crise, o outro casamento também terá crises e será necessário trabalhar estas crises. Perceba que diante das crises, nem sempre abandonar e fugir é a melhor opção, porque a crise estará nos esperando no próximo porto. Pense sobre isso. A segunda coisa, meus amados irmãos, que nós vemos no nosso texto do Salmo de número 11, o segundo pilar para momentos de crise, é que Deus é o governador do mundo e das crises da nossa vida. Deus governa todas as coisas, inclusive as crises que se passam na nossa vida. Isso está nos versos 3 a 6 e eu peço a você que leia comigo. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Eu quero pensar aqui, neste próximo ponto, sobre a pergunta: em tempos de crise, o que é que Deus fará? Nós já sabemos o que nós devemos fazer em tempos de crise, mas a próxima pergunta interessante é o que Deus fará em tempos de crise. Eu começo pensando com você sobre quais fundamentos Davi está se referindo aí no verso 3. Ele diz que destruídos, arrancados estes fundamentos, o que pode fazer o justo? O que pode fazer a igreja de Deus quando os fundamentos eles são solapados, eles são tirados, não é? Duas coisas pode fazer
referência a este momento que Davi está falando. A primeira coisa, pode ser que Davi esteja se referindo que, removida a liderança piedosa, não é? Neste caso, a sociedade acaba entrando em colapso. Então ele estaria pensando em uma liderança piedosa. Quando a liderança piedosa é removida de sobre o cuidado do povo, o que pode fazer o justo? Nós sabemos que em tempos em que uma liderança ímpia governa o país, governa a cidade, governa o estado, o povo geralmente sofre e sofre bastante. Quando uma liderança ímpia está governando a família, também a família sofre bastante. É bem possível que Davi esteja falando sobre essa questão da liderança. Segunda coisa que Davi pode estar falando nesse caso é sobre as verdades de Deus, sobre os princípios do Senhor, sobre a lei de Deus. Por exemplo, removida a lei de Deus e os princípios do Senhor, o que pode fazer então o justo? Eu acredito que Davi esteja falando sobre as duas coisas, sobre a liderança justa e piedosa e sobre a lei de Deus, sobre este abandono da lei de Deus. É possível que ele esteja falando assim, falta de líderes piedosos e a quebra da lei de Deus, ou falta de líderes piedosos levará à quebra da lei de Deus. O que é que nós podemos fazer então? No Antigo Testamento, quando nós conhecemos bem e lemos bem o Antigo Testamento e começamos a acompanhar as atitudes de alguns reis que estão ali, geralmente quando o rei então era ungido e era investido de autoridade pelo sacerdote, ele tinha sobre os seus ombros governar o povo de forma justa, de forma íntegra e segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, então, e de uma forma bastante piedosa, não é? Quando nós vemos no Antigo Testamento que um rei ímpio sobe para governar o povo, geralmente nós vemos como isso é desastroso. Um rei ímpio geralmente está ligado a um povo que invariavelmente quebra a lei de Deus, tem problemas éticos, problemas morais. E geralmente quando nós vemos os grandes problemas que o povo de Deus passa no Antigo Testamento, está ligado a um rei ímpio governando sobre o povo. Agora, quando o rei é piedoso, este rei governa o povo segundo a vontade de Deus e segundo a lei justa de Deus. O rei então tinha sobre os seus ombros este dever, governar bem o povo e de forma justa, segundo a lei de Deus, para conduzir o povo até a presença de Deus. Isso funcionava mais ou menos da seguinte maneira: assim como o rei governava o povo de forma justa e de forma piedosa, Deus também governa o seu povo, a sua família, de forma justa e piedosa. Quando o povo olha para o rei, então, eles veem um reflexo, ainda que pálido, da forma como Deus governa e rege o seu povo. Tamanha a importância que está sobre os ombros, então, de alguém que reina sobre Israel naquele momento. É bem possível que Davi, então, está falando sobre este momento. Se ele morrer e aqueles que estão com ele morrer, e subir alguém injusto para governar sobre o povo, o que pode fazer aqueles que são santos, aqueles que são piedosos, aqueles que são tementes a Deus? O que é que eles podem fazer? A resposta está no verso 1. Permanecer confiante em Deus, permanecer esperando que Deus está governando o mundo e está governando também as crises que estão no mundo, não é? Então, o santo, o piedoso, ele é levado a esperar e a descansar sempre no Senhor. Não se desesperar da própria vida, porque Deus está governando todas as coisas. A imagem que Davi vai pintando agora nos versos de 3 a 6 diante de nós é que Deus está no seu templo.
Deus está, neste caso aqui, pode ser uma referência ao templo em Jerusalém. Deus está no seu templo em Jerusalém e neste templo Deus tem um trono, não é? Também pode ser uma referência aos céus, que é o trono de Deus. E de lá Deus governa, Deus rege todo o universo, todas as coisas estão debaixo da sua mão. É como se todas as coisas passassem primeiro pelas mãos de Deus, não é? E então dessem continuidade. Já que todas as coisas passam pela sua mão, nada há que passe por aqui que Deus não veja. Então Deus está governando sobre todas as coisas e Deus conhece todas as crises, tudo aquilo que está acontecendo no universo como um todo, Deus conhece e Deus está então governando. Nada escapa do olhar de Deus, nada escapa deste cuidado de Deus, todas as coisas estão passando pelas suas mãos e estão sendo então gerenciadas por Deus. Nada foge aos olhos de Deus, nem mesmo as obras ímpias e malignas dos homens. Tanto é assim que Deus também gerencia estas ações malignas dos homens. Deus vai cuidando destas coisas e vai provando o ímpio e provando o justo. Isso nós vemos nos versos de 4 a 6. Deus prova o ímpio e prova também o justo. No caso do justo, ele é provado por Deus, em primeiro lugar, para ser formado à imagem de Cristo. A partir então de que esse justo é sempre formado à imagem de Cristo, então, obviamente, ele vai ser alguém mais santo, ele vai ser alguém mais forte, ele vai ser alguém mais piedoso, mais temente a Deus. Deus não nos prova com o intuito de nos fortalecer primeiro, não é esta a intenção, mas a intenção da provação é nos tornar a imagem de Cristo e todas as demais coisas são consequências de sermos formados à imagem de Cristo. No nosso caso, no caso dos santos de Deus, é assim. Agora, no caso dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor, eles são provados para expor a sujeira do coração deles. É isso que Deus faz. Deus toca e Deus mexe para que toda aquela sujeira que há no coração deles seja exposta diante da face deles, então. Agora aqui está a maior de todas as calamidades sendo narradas para nós no Salmo de número 11. A maior calamidade de todas também está sendo governada por Deus desde Gênesis no capítulo 3. E a maior calamidade de todas não é aquela que Davi está vivendo naquele momento. A maior calamidade de todas, ainda que seja grande, não é a que eu porventura esteja vivendo e nem a que você está vivendo nesse momento. A maior calamidade, a maior crise de todos os tempos é aquela que aconteceu em Gênesis 3, quando o homem se rebelou então contra o seu Criador. O que Davi está vivendo agora como crise é fruto daquele fundamento, é fruto daquela primeira crise, é fruto daquela primeira rebelião do homem contra Deus. As crises que eu vivo agora, as crises que você está vivendo agora, são frutos daquela rebelião que foi cometida. E uma vez que Deus então está cuidando daquela crise que é a maior de todas as crises, a minha e a sua e a de Davi, naquele caso, neste caso do Salmo 11, que são crises menores, Deus também está cuidando. Porque se Deus é poderoso o suficiente para cuidar das maiores crises, Ele também é poderoso para cuidar das menores crises, que são a que eu e vocês passamos com grande frequência. Deus governa o mundo dos homens, Deus governa todas as coisas, Deus está governando a principal de todas as crises,
e está governando também as crises menores e as crises pequenas, porque Deus deu solução para a maior de todas as crises. Ele também dará solução para as crises menores, as crises que eu e vocês passamos. Davi olha agora nos versos de 5 a 6 em retrospectiva. Ele olha para trás, ele não está olhando para frente ainda. E ele olha para aquele caso que aconteceu em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis no capítulo 19. E isso dá forças para Davi. Isso sustenta o seu fundamento de que Deus está governando o mundo e as crises do mundo. Você conhece, você se lembra da maldade que era cometida lá em Sodoma e Gomorra. E o que Davi faz ao olhar em retrospectiva, ele traz ao seu coração a verdade de que o mal um dia terá fim. É por isso que ele diz que Deus fará chover brasas e enxofre sobre a cabeça dos ímpios. Para Davi, este é um momento final em que não haverá mais maldade sendo cometida contra os piedosos de Deus, contra os filhos de Deus. Então existe um momento em que Deus colocará um fim em todas estas coisas. Assim como Deus colocou fim naquela maldade de Sodoma e Gomorra, Deus também colocará fim à maldade que produz crise na minha e na sua vida. E Davi então começa a fortalecer o seu coração com estas verdades. Deus permanece sempre justo, mesmo em tempos de crise, e vai continuar julgando o pecado dos homens, e se necessário vai fazer isso através das crises que ele traz sobre toda a humanidade. E as crises que chegam sobre toda a humanidade da parte de Deus é para fazer com que os filhos de Deus então sejam mais parecidos com Cristo, para fortalecê-los em santidade, em piedade, e também para expor o coração, a sujeira do coração dos ímpios. Em tempos de crise, o que Deus fará então, pastor? Deus vai continuar governando o mundo e as crises da nossa vida e as crises do mundo. Ele está sentado no seu alto e sublime trono e continua governando todas as coisas. Davi tem o seu coração cheio de alegria por saber que Deus está governando tudo. O terceiro pilar que nós vemos agora no Salmo 11 é que Deus é gracioso com o seu povo, sobretudo em tempos de crise. Isso está no verso de número 7, olha lá comigo. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. A pergunta aqui que eu gosto de pensar nesse momento é: em tempos de crise, o que é que eu e você teremos da parte de Deus? Em tempos de crise, nós podemos esperar alguma coisa de Deus? O salmista Davi diz que sim, podemos esperar. Davi então inicia este salmo cantando ao Deus pactual, ao Deus da aliança, aquele Deus que fez uma aliança com Abraão e que estendeu então essa aliança até nós hoje. Abraão salvo pela fé e nós todos igualmente, ao ouvirmos o mesmo evangelho que Abraão ouviu e crendo da mesma forma que Abraão creu, somos salvos. Então este é o Deus pactual, o Yahvé que está diante de nós agora aí. Ele é refúgio seguro em tempos de angústia, em tempos de crise, em tempos de problemas, em tempos de perseguição, em tempos de agruras, em tempos de tristeza. Este Deus pactual é refúgio seguro. Este mesmo Deus governa o mundo, governa as crises do mundo, cuida do seu povo e coloca fim a todo mal. O mal que porventura esteja na sua vida agora, que porventura você esteja passando, acredite, ele terá um fim.
A imagem que Davi vai trabalhando agora, por fim, diante de nós, é a de uma pessoa sem muitos recursos e que está entrando na presença do rei. É uma pessoa que tentou entrar diversas vezes na presença do rei, mas com frequência precisa voltar para sua casa sem ter acesso ao rei. A imagem agora é essa pessoa, depois de tanto tentar entrar na presença do rei agora, nesse caso do próprio rei Davi, ela agora consegue entrar na presença dele. E ela simplesmente tem o seu coração transbordante de alegria, de felicidade por entrar na presença do rei e contemplar o rei face a face. Davi pega esta imagem agora e vai transportar esta imagem para aqueles que são justos diante do Senhor e que contemplarão a face do Senhor. Aqueles homens que entravam na presença de Davi certamente teriam a sua causa ouvida, o seu problema resolvido. Entrar na presença do rei Davi naqueles dias era garantia de ser abençoado por ele. Dificilmente alguém saía da presença do rei sem ter a sua petição atendida ou sem ter o seu problema solucionado. E nós vemos isso também na Sagrada Escritura, a pessoa entrando na presença do rei e sempre saindo abençoada, atendida da presença do rei. Nesse caso, o rei Davi, ele precisa ouvir a causa e providenciar aquilo que é necessário, o cuidado que a pessoa precisa, dar ordens aos guardas para cumprimento daquela decisão. Agora, a promessa que nós temos aqui no verso 7, ela é superior a esta imagem que está sendo trabalhada para nós agora. Neste caso, entrar na presença de Deus não é como entrar na presença de um rei terreno. É a entrada na presença daquele rei que governa o universo inteiro. E este rei não precisa ouvir a nossa causa para tomar providências, mas este rei já tomou providências de antemão para nos suprir em meio às crises pelas quais nós passamos. Ele de antemão já providenciou tudo aquilo que nós precisamos. Ele já deu ordem, ele já ordenou todas as coisas que nós precisamos para passar, para sermos abençoados em meio à crise. Perceba como é superior estar à presença de Deus e estar na presença de um rei, de um governador humano, por mais belo que isso possa parecer. Então, estar na presença de Deus é ter todas as necessidades, não é, da nossa vida, todas as crises supridas pelo próprio Deus já de antemão. Pastor, em tempos de crise, o que é que eu terei de Deus? Graça de antemão. As crises da nossa vida não pegam Deus de surpresa. A crise pela qual Davi estava passando naquele momento, de forma alguma pegou Deus de surpresa. Não deve haver dúvidas no coração dos filhos de Deus que em tempos de crise, o cuidado de Deus cresce, fica em evidência. Basta olhar as passagens que temos na Sagrada Escritura. Quando se estabelece momentos de crise, Deus de antemão já havia preparado a solução para este momento. Deus sempre se antecipa às crises do seu povo e sempre providencia aquilo que é necessário. Isso vai colocando sempre a graça de Deus em evidência, vai sempre exaltando Deus a quem nós servimos. Eu quero que você pense por um instante na maior de todas as crises que eu citei anteriormente. A maior de todas as crises é o pecado humano. E observe como Deus se antecipou a esta crise poderosa, enviando o seu Filho, Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para morrer pelos nossos pecados. Como diz o apóstolo Pedro,
O pecado humano não pegou Deus desprevenido. A maior crise pela qual passam os seres humanos não pegou Deus desprevenido. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos, no seu sermão, que Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, providenciou o Cordeiro que morreria no meu e no seu lugar, como providência para a maior de todas as crises. Agora aqui está o galardão dos justos. Eles contemplarão a face daquele que está contemplando a face deles agora. Neste momento Deus está contemplando a nossa face, mas nós não conseguimos ainda na plenitude contemplar a face dele. E aqui está o nosso galardão. Nós olharemos para aquele que está cuidando de nós agora. Nós vamos olhar face a face o Rei e o Governador do universo. Ah, amados irmãos, como é belo, como é precioso e como é reconfortante saber dessas verdades que no Salmo 11 nos são mostradas. Em tempos de crise, pastor, o que esperar? Em tempos de crise, as dúvidas, a perturbação no nosso coração é sempre crescente e nós devemos nos refugiar em Deus. Deus é o nosso refúgio. O lugar mais seguro que tem para todos nós é a presença de Deus, porque ninguém pode com o nosso Deus. Que Deus continue governando as crises e o mundo, nós devemos estar certos disso, que Deus é gracioso com o seu povo, e isso fica evidente em momentos de crise pela qual passa o seu povo. A minha oração nessa noite, amado irmão e amada irmã, é que Deus possa confortar o seu coração através dessas palavras. Nós devemos sempre nos refugiarmos no Senhor. Refúgio seguro, socorro, bem presente. Eu convido você a orar comigo agora. Se você está passando por um momento de crise, um momento de grande dificuldade, um momento em que você não sabe muito bem o que fazer, que Deus possa iluminar o seu coração nesse momento. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra anima o nosso coração. Ó Deus, ela fortalece a nossa alma, ó Deus. Através dela nós somos instruídos, ó Pai, que o Senhor é o melhor refúgio para nós em tempos de crise, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não corrermos do Senhor, mas corrermos para o Senhor em tempos de crise, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a compreendermos no nosso coração que em tempos de crise, ó Deus, o medo vai tentando dominar o nosso coração. Ó Deus, e nós não podemos tomar decisões movidos pelo medo, mas que devemos aguardar a tua boa e santa vontade, papai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender que o Senhor governa o mundo e todas as crises pelas quais o mundo passa, ó Deus. Tu governas a maior de todas as crises e também a menor de todas elas, que são os nossos problemas. Ó Deus, ajuda-nos a confiarmos na tua palavra, que um dia todo mal terá um fim, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a sempre sermos alvos da tua graça em tempos de crise. Nos ajuda a enxergarmos, ó Deus, de forma evidente o teu cuidado e a tua graça em momentos de dor, em momentos de perplexidade, Pai. Que o Senhor seja o nosso refúgio, o nosso socorro, ó Deus, que possamos caminhar bem segundo os princípios da tua palavra, em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e te dê uma semana abençoadora na presença do Senhor. Um grande abraço e fique com Deus.